do medo ao fogo. A revolução dos apóstolos em Atos, do medo ao fogo. Eles estavam com medo. Homens que haviam caminhado com o próprio Filho de Deus, agora trancados, escondidos, em silêncio. Jesus havia subido aos céus, e com ele parecia ter ido embora também a coragem, a esperança, a direção. Mas então aconteceu, um vento soprou, um fogo desceu. Algo mudou para sempre. O livro de Atos dos Apóstolos não é apenas uma continuação do Evangelho. É o registro da maior revolução espiritual que o mundo já viu. Homens antes acovardados, agora falavam com ousadia. Pescadores, sem estudo, agora desafiavam reis e líderes religiosos. Perseguidos, ameaçados, presos, mas cheios de um fogo que não podia ser apagado. Eles não tinham templos, não tinham redes sociais, não tinham dinheiro nem influência política, mas tinham uma convicção inabalável. Jesus estava vivo, e isso era tudo o que precisavam. Essa é a história de como um pequeno grupo, cheio do Espírito Santo, virou o mundo de cabeça para baixo. Eles estavam trancados, não por segurança, mas por medo. Medo de serem reconhecidos, medo de serem presos, julgados, mortos. Afinal, seu mestre havia sido crucificado diante de todos, e agora eles eram os próximos na lista. Ali, naquela sala fechada, o silêncio gritava. As dúvidas corroíam a fé que ainda restava. Será que tudo tinha acabado? Será que o reino prometido era apenas um sonho? De repente, o vento, um som forte como um trovão invisível, invadiu o lugar. Línguas de fogo pairaram sobre cada um deles, e então, algo que ninguém esperava. Eles começaram a falar, mas não era qualquer fala. Eles falavam em línguas diferentes, e todos entendiam. A multidão do lado de fora se aglomerou, confusa. Uns diziam, estão bêbados. Mas foi então que Pedro, aquele mesmo que negou Jesus, se levantou. E com uma ousadia que não vinha dele, disse, esses homens não estão bêbados, isso é o cumprimento da promessa de Deus. Em um único discurso, o medo virou coragem. A vergonha virou testemunho, e 3.000 pessoas decidiram seguir Jesus naquele mesmo dia. O fogo havia descido, e a revolução tinha começado. O início da missão. Você já parou para pensar em como tudo começou? O livro de Atos começa com uma promessa. Jesus diz aos discípulos, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E, então, ele sobe aos céus. Imagine o vazio que isso deixou. Eles viram milagres, ouviram parábolas, presenciaram a ressurreição, mas agora estavam sozinhos, ou pelo menos parecia. E então, no dia de Pentecostes, um som como de um vento impetuoso encheu o lugar. Línguas como de fogo repousaram sobre cada um deles. Eles começaram a falar em outras línguas. A multidão ficou em choque. E Pedro, sim, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, se levantou e pregou com uma coragem impressionante. Mais de 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Era o início de algo novo. Uma fé que não podia mais ser contida. A revolução estava em marcha, um movimento sem estrutura, mas com poder. Eles não tinham templos, não tinham púlpitos nem microfones, não tinham dinheiro, influência política ou redes sociais, mas tinham uma convicção que queimava por dentro. Jesus estava vivo, e isso era suficiente. Os apóstolos saíam às ruas. Curavam enfermos, falavam com desconhecidos, oravam com fé e viam milagres acontecerem diante dos olhos. Não era uma religião nova, era uma explosão espiritual. As pessoas começavam a se juntar, partilhavam pão nas casas, dividiam tudo o que tinham. Ninguém passava necessidade, a comunidade crescia e incomodava. Os líderes religiosos viam tudo aquilo com raiva e começaram a atacar. Pedro e João foram presos, foram ameaçados. Não falem mais sobre esse tal de Jesus. Mas eles responderam,
Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Era como se algo tivesse sido aceso neles. E agora, nada poderia apagar. As prisões não paravam a mensagem, as ameaças não calavam as vozes. Ao contrário, quanto mais perseguidos, mais ousados se tornavam. O medo havia sido vencido, o fogo só aumentava. Perseguição, milagres e expansão, mas você acha que foi fácil? Logo os apóstolos começaram a enfrentar oposição. Foram presos, ameaçados, perseguidos, mas nada os calava. Milagres aconteciam nas ruas. Paralíticos andavam. Demônios eram expulsos. Até a sombra de Pedro curava pessoas. E mesmo assim, a perseguição se intensificava. Estevão foi o primeiro mártir. Apedrejado por sua fé, ele olhou para o céu e disse: "Vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus." A morte de Estevão acendeu uma nova fase da missão. A igreja se espalhou. E com ela, o evangelho começou a alcançar cidades, povos e culturas diferentes. Foi nesse momento que Saulo apareceu, o perseguidor. Mas mal sabia ele que estava prestes a se tornar o maior missionário da história. Estevão e o sangue que fez florescer a fé. Então, o impensável aconteceu. Um jovem cheio de sabedoria e fé, chamado Estevão, foi acusado falsamente. Levaram-no ao sinédrio, fizeram-lhe perguntas, mas em vez de se defender, ele pregou. Do início ao fim, ele contou a história do povo de Deus. Expôs a dureza de coração dos líderes e revelou: "Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Aquilo foi demais para os religiosos. Eles gritaram, taparam os ouvidos e o arrastaram para fora da cidade. Ali, apedrejaram Estevão até a morte. Seu sangue foi o primeiro a ser derramado por causa da fé em Cristo. E enquanto morria, ele orava: "Senhor, não os culpe por isso." Um jovem chamado Saulo assistia tudo. A morte de Estevão não apagou o movimento. Na verdade, espalhou ainda mais a chama. Os cristãos começaram a fugir, mas onde chegavam, levavam a mensagem. A palavra se espalhava como fogo em campo seco. E Saulo, aquele que aprovou a morte de Estevão, ainda teria um encontro que mudaria tudo. A transformação de Paulo e a força imparável da fé no caminho para Damasco. Saulo caiu. Uma luz o cercou. Ele ouviu a voz de Jesus. Ficou cego, foi quebrado e depois restaurado. De perseguidor, virou perseguido. Agora chamado Paulo, ele viajou por mares, enfrentou naufrágios, prisões, fome e espancamentos. Mas nunca parou. Fundou igrejas. Discipulou líderes. Escreveu cartas que mudariam o mundo. Ele declarou: "Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação." E mesmo em cadeias, Paulo não parou de pregar. Mesmo sob ameaça de morte, ele dizia: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." De perseguidor a perseguido. A virada de Saulo era temido. Um homem instruído, determinado, com um único objetivo: calar os seguidores do caminho. Ele invadia casas, separava famílias, prendia homens e mulheres. E não estava satisfeito. Queria mais. Então partiu para Damasco, com cartas autorizando sua missão de perseguição. Mas no caminho, tudo mudou. Uma luz o cercou. Uma voz o chamou: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Era Jesus, aquele que ele achava morto. Estava vivo. Saulo caiu por terra. Ficou cego. 3 dias em silêncio. 3 dias em escuridão. Até que um discípulo, mesmo com medo, foi enviado por Deus para orar por ele. E ali, o milagre. Os olhos de Saulo se abriram, mas não só os físicos. Ele agora enxergava a verdade, e nada seria como antes. Tornou-se Paulo, o maior missionário da história da igreja. Fundou igrejas,
Pregou para gentios, judeus, soldados, reis, apanhou. Foi preso, naufragou, passou fome, mas nunca desistiu. Escreveu cartas que atravessariam milênios e declarou com convicção: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O perseguidor se tornara perseguido, o medo se tornara fé. E o fogo agora ardia nele como nunca. Essa é a história do livro de Atos. Não é uma história de heróis perfeitos, mas de homens e mulheres que decidiram crer, que decidiram viver com ousadia, que trocaram o medo pelo fogo. E hoje, essa mesma chama continua acesa. A pergunta é: ela ainda queima em você? Essa é a história do livro de Atos. Mas mais do que uma história antiga, é um chamado para você. A mesma chama que incendiou aqueles homens pode queimar dentro de você. A pergunta é: você vai continuar trancado pelo medo ou vai deixar o fogo de Deus te transformar de dentro para fora?